Estou me divorciando de você e já vendi nossa casa de praia para recomeçar com meu treinador. Ela riu ao telefone. Mantive a voz firme e respondi. Eu entendo. Meu nome é George Whittaker. Aos 52 anos, passei 23 anos como negociador de propriedades comerciais, com base em Jacksonville, Flórida. Eu era especialista em encontrar valor escondido em contratos que outros assinavam com pressa. Minha carreira cresceu com paciência, precisão e um olhar atento para detalhes que outros ignoravam. Infelizmente, não apliquei o mesmo cuidado ao meu casamento, até que fosse quase tarde demais. A ligação veio numa quinta-feira de manhã. Eu estava em Bruxelas finalizando a compra de um armazém para uma empresa americana de transporte. 4 dias longe de casa, a 10.000 quilômetros de distância, e Vanessa achou que era o momento perfeito para terminar nosso casamento de 15 anos. Kyle e eu precisamos de um novo começo, ela disse, com a confiança que eu já tinha ouvido em muitas histórias de divórcio de colegas. A casa de praia foi vendida por um bom valor. Já assinei os papéis. Kyle Bennett, seu treinador pessoal há 18 meses, um cara de 35 anos que dirigia um carro que não podia pagar e que uma vez me perguntou sem vergonha quanto custava meu relógio. Não bati na mesa do hotel, nem levantei a voz. Apenas perguntei com calma. Quando você fechou a venda? Ontem, ela respondeu, quase parecendo decepcionada com minha calma. O comprador se muda na semana que vem. Imaginei que você não se importaria em ficar no Marriott quando voltasse, já que está sempre viajando mesmo. Depois que desligamos, fiquei quase 1 hora sentado à mesa do hotel, olhando para o horizonte de Bruxelas. Então abri o notebook, entrei no e-mail e escrevi para 2 pessoas. Monica Harrison, minha agente de títulos há 10 anos, e Brian Eldridge, meu advogado desde antes de conhecer Vanessa. O assunto do e-mail era urgente, tentativa de venda fraudulenta de imóvel. Pela janela, a chuva começou a cair nas ruas belgas. Observei as pessoas correndo para se proteger, abrindo guarda-chuvas, entrando em cafés. 15 anos juntos, e Vanessa não me conhecia de verdade. Achava que eu era previsível, passivo, que aceitaria qualquer coisa que ela decidisse. Mas havia um detalhe importante que ela esqueceu. Você não passa décadas negociando propriedades sem aprender a proteger seus bens. E não deixa seu sustento à sorte, especialmente quando seu instinto está avisando há meses que algo não vai bem em casa. Conheci Vanessa Sanders há 16 anos numa conferência imobiliária em Orlando. Ela trabalhava para uma empresa de administração de imóveis de luxo, com ternos elegantes e muita ambição. Fiquei impressionado com sua confiança e inteligência. Em menos de 1 ano, nos casamos no cartório, com apenas sua irmã e meu irmão como testemunhas. Compramos a casa de praia em Amelia Island 3 anos depois. 4 quartos, 3 banheiros, uma varanda em volta com vista livre para o mar. Custou 1,2 milhão de dólares, quase todas as minhas economias e mais uma hipoteca alta. Passei muitos fins de semana consertando a madeira desgastada, melhorando a cozinha e trocando as tábuas do deck podres, enquanto Vanessa decorava e recebia amigos. Esse é nosso lugar para sempre, ela disse, erguendo sua taça de vinho na primeira noite. E eu acreditei. Por 1 década, demos certo. Ela largou o trabalho com imóveis para abrir seu próprio negócio de design de interiores, o que lhe dava liberdade para me acompanhar em viagens internacionais, quando possível. Estendi meus compromissos para incluir passeios em Paris, Barcelona, Tóquio. Fomos bem juntos, ou eu achava. As primeiras rachaduras começaram há 2 anos. Coisas pequenas. Ela parou de perguntar sobre meu trabalho e recusava convites para viajar comigo. As mensagens dela ficaram curtas, secas. Boa reunião, boa viagem. Nada de sinto sua falta ou mal posso esperar você voltar. Então veio a matrícula na academia. 5 dias por semana, ela treinava com Kyle, um ex-atleta universitário que virou personal trainer. No início, apoiei.
Achei ótimo ela cuidar da saúde, mas depois vieram os gastos estranhos no cartão de crédito, jantares sem mim, fins de semana em spas com amigas que eu nunca conheci. Não a confrontei. Não instalei rastreadores no celular, nem contratei detetives, como alguns colegas divorciados fizeram. Apenas observei, fiz anotações mentais e comecei a me preparar, em silêncio, para o que parecia inevitável. 11 meses atrás, transferi a casa de praia para um fundo em vida. Os papéis estavam misturados aos documentos de refinanciamento do nosso imóvel de investimento em Tampa. Vanessa assinou tudo sem ler, ocupada demais com o celular, enquanto meu advogado esperava com paciência. Isso nos protege, eu disse. E não era exatamente mentira. A estrutura realmente protegia o imóvel, só não do jeito que ela imaginava. Nunca mais toquei no assunto. Só observei enquanto ela ficava mais distante, mais grudada no celular, mais fria sobre nosso futuro. Depois de mandar o e-mail de Bruxelas, fechei o notebook e peguei o título da propriedade na pasta. Sempre viajei com ele. Um hábito desde os primeiros anos de carreira, quando um cliente tentou cancelar um acordo, alegando erros nos papéis. O título mostrava claramente que a casa em Amelia Island estava no George Whittaker Living Trust, com meu nome como o único administrador. Vanessa não tinha nenhum direito legal de vender aquilo. A ironia não me escapava. Nos primeiros anos, ela brincava com minha mania de papelada e por ler cada contrato linha por linha. A vida é curta demais para ler letrinha pequena, George, ela dizia rindo. Mas a letrinha pequena foi o que salvou minha casa. Liguei para Brian enquanto caminhava pela Grand Place, a praça central histórica de Bruxelas. Ela não pode vender o que não é dela, ele confirmou após ouvir tudo. Qualquer venda feita é ilegal. Os compradores não têm direito legal. E a Vanessa? Vender algo que não é dela? Isso é fraude. Ela pode ser processada, embora imagino que você não queira isso. Eu não queria. Apesar de tudo, não queria Vanessa com problemas com a justiça, mas também não podia deixá-la ficar com a casa. Já avisei o cartório. Brian continuou. Eles vão bloquear qualquer transferência do imóvel. Também vou avisar as empresas locais de título. Essa venda não vai acontecer, George. Depois que desligamos, não voltei direto para o hotel. Achei um café pequeno e pedi um café. Fiquei ali quase 2 horas, vendo turistas e moradores passarem, tentando entender como 15 anos de casamento acabaram naquele momento. O que mais senti não foi raiva, foi clareza. A traição não foi só por outro homem ou por vender a casa sem me avisar. Foi pela crueldade com que fez isso, pela risada na voz dela ao dar a notícia, como se minha dor fosse piada, como se nossa vida juntos não tivesse valor. Mandei uma mensagem breve ao cliente de Bruxelas, explicando que um problema familiar me forçava a voltar para casa. Então comprei o primeiro voo para a Flórida. No voo de 9 horas, não vi filmes nem li relatórios. Fiquei quieto, com uma calma estranha tomando conta. Por anos, conduzi negociações difíceis para outros, sempre achando o ponto de pressão que dava vantagem ao cliente. Agora, usaria isso a meu favor. Não era vingança, era justiça, equilíbrio, colocar as coisas no lugar. Quando o avião pousou em Jacksonville, eu já sabia o que fazer. Não iria gritar, nem implorar, nem tentar consertar o que estava quebrado. Apenas faria valer o contrato que ela assinou sem ler. Em negócios, a assinatura vale mais que a intenção. E essa seria a lição que Vanessa aprenderia. Não avisei que estava voltando. Aluguei um carro no aeroporto e dirigi 40 minutos até Amelia Island em silêncio. Era pouco depois do meio-dia de sábado, quando estacionei na entrada. Um Mercedes preto que não conhecia estava parado na minha vaga. Kyle, presumi. A porta da frente estava destrancada. Ouvi risadas vindas da cozinha, Vanessa e uma voz masculina falando sobre planos de reforma. A parede entre a sala e a sala de jantar tem que cair primeiro, o homem dizia. Conceito aberto é tudo em casa de praia. Coloquei minha mala no chão, em silêncio, e caminhei na direção das vozes.
Vanessa estava encostada na ilha da cozinha, usando um vestido de verão que eu nunca tinha visto, com uma taça de champanhe na mão. Kyle estava atrás dela, com o braço em volta da cintura dela, apontando algo num tablet. Os dois olharam para mim quando entrei. O sorriso de Vanessa sumiu por um segundo antes de voltar. George, ela disse surpresa, mas tentando disfarçar. Não esperava você de volta antes de segunda-feira. Claramente, respondi, olhando para Kyle, que pelo menos teve a decência de tirar o braço da cintura da minha esposa. Isso é estranho, disse Kyle, dando uma risada nervosa. Acho que é melhor eu ir. Na verdade, respondi, prefiro que você fique. Isso também diz respeito a você, pelo jeito. A expressão de Vanessa ficou mais dura. Não precisamos complicar, George. Eu estou infeliz há muito tempo. Nós dois merecemos um novo começo. Assenti com calma. Concordo totalmente. Por isso já falei com meu advogado sobre a tentativa de venda fraudulenta da casa. O rosto dela ficou pálido. O que você está falando? Coloquei minha pasta sobre o balcão e tirei os documentos do fundo e o título do imóvel. A casa de praia não é sua para vender, Vanessa. Não é sua há quase um ano. Kyle parecia confuso. Você disse que a venda estava concluída. Ele disse para Vanessa. Estava. Ela insistiu, mas dava para ver a dúvida surgindo no rosto dela. Confira o título, sugeri. A propriedade pertence ao George Whittaker Living Trust. Você assinou os papéis de transferência em maio do ano passado. Lembra daqueles documentos de refinanciamento que você nem se deu ao trabalho de ler? Ela arrancou os papéis da minha mão e começou a lê-los com pressa. Isso não é possível, sussurrou. Não só é possível como é legalmente válido. Continuei. A venda que você tentou fazer é nula. O comprador já foi avisado. A confiança de Kyle desapareceu na hora. Vou esperar no carro, ele murmurou saindo rápido. Quando ficamos sozinhos, o choque de Vanessa virou raiva. Você me enganou, ela acusou. Não, corrigi. Eu protegi meus bens, o que é normal no meu trabalho. Você escolheu não ler o que estava assinando. Isso não é enganar, é descuido. Ela tentou mudar de tom, falando mais suave. George, seja razoável. Podemos dividir o dinheiro, não precisamos de advogados. Mas advogados já estão envolvidos, respondi. Não só os meus. Os compradores estão muito irritados por tentarem comprar algo de alguém que não é dono. Eles estão pensando em tomar medidas legais também. Você não faria isso? Ela sussurrou. Eu não estou fazendo nada, expliquei. Só estou aplicando a lei sobre quem é o verdadeiro dono da casa. O que vai acontecer agora depende só das suas escolhas. O rosto de Vanessa ficou duro de novo. Ela pegou o celular do balcão. Vou ligar para o advogado da minha irmã. Você não vai sair por cima dessa. Não discuti, só assenti e disse. Você deveria mesmo procurar um advogado. Vou ficar no Hilton do centro essa noite, para te dar espaço. Mas, só para deixar claro, essa casa não será vendida, e eu volto para cá segunda-feira. Quando virei para sair, ela gritou atrás de mim. Isso ainda não acabou, George. Olhei para ela mais uma vez, parada na cozinha que reformamos juntos, ainda com a taça de champanhe na mão. Na verdade, Vanessa, acho que acabou sim. Na manhã de domingo, me encontrei com Brian no escritório dele. O lugar estava quieto, sem os assistentes e paralegais que lotam o espaço nos dias úteis. Brian parecia cansado, mas firme, enquanto abria vários documentos na mesa. Tem mais coisa, ele disse sem rodeios. Pedi para o meu investigador dar uma olhada depois da sua ligação. Ele empurrou uma pasta na minha direção. Dentro estavam extratos bancários, faturas de cartão de crédito e registros de propriedades que eu nunca tinha visto antes. Vanessa esteve ocupada. Brian continuou. Ela abriu uma conta separada no ano passado e transferiu cerca de $170 mil da poupança conjunta de vocês. O valor me atingiu como um soco. Isso era a maior parte da nossa reserva de emergência. E tem mais isso, ele disse,
empurrando o outro documento para mim. Papéis iniciais de um ponto comercial em Savannah. O contrato está no nome dela e do Kyle Bennett. Eles vão abrir uma loja de fitness. Assinaram há 3 meses. Fiquei olhando as páginas, tentando entender o que via. Isso não era um caso por impulso. Isso foi planejado com calma. Eles estavam preparando isso há meses, talvez até mais. Agora tudo faz sentido. Falei, mais para mim mesmo do que para Brian. Ela não queria só vender a casa por causa do divórcio. Ela precisava de dinheiro para esse negócio. Brian assentiu. E tem mais uma coisa. O comprador da sua casa de praia é uma empresa de fachada. Adivinha de quem é? Kyle. Do irmão dele, Jason Bennett. Eles queriam pegar a casa por um preço abaixo do valor de mercado com uma venda falsa e depois revender por lucro quando você descobrisse e fosse forçado a negociar. Tudo fez sentido de forma dolorosa. Não era só a Vanessa me deixando por outro homem. Era um plano pensado para tirar o máximo valor antes de jogar nosso casamento fora. Algo mudou dentro de mim. A calma que eu mantinha desde aquela ligação virou algo mais frio, mais focado. Não era mais só proteger o que era meu, era sobre responsabilidade. Quais são minhas opções? Perguntei. Brian se recostou na cadeira. Legalmente você está em boa posição. O fundo protege a casa. Podemos congelar as contas conjuntas para evitar mais transferências. Quanto ao dinheiro que ela já pegou, ele fez uma pausa. Isso é mais complicado. A Flórida divide os bens de forma justa. Ela pode dizer que pegou a parte dela. E a tentativa de venda falsa? Aí está nossa força. É fraude criminal. Talvez até furto qualificado, dependendo do promotor. Mas acho que você não quer ver sua esposa presa. Ele estava certo. Apesar de tudo, eu não queria isso, mas também não ia ser feito de bobo. Aqui está o que eu proponho, Brian disse, puxando outro documento. Um acordo de divórcio justo, mas firme. Ela devolve 60% do dinheiro que transferiu. Abre mão da casa de praia. Você abre mão de qualquer direito sobre o novo negócio dela. Fim limpo, sem processo criminal. Analisei o acordo, pensando nas opções. E se ela não aceitar? O rosto de Brian ficou sério. Então vamos para a justiça com tudo, incluindo a possibilidade de processo criminal pela venda fraudulenta. Mas vamos tentar o caminho pacífico primeiro. Ao sair do escritório de Brian, meu celular vibrou com uma mensagem de Vanessa. Meu advogado disse que você está blefando. A casa é nossa, esse truque de fundo não vale. Te vejo no tribunal. Mostrei a mensagem para Brian, que balançou a cabeça. Ela está recebendo conselhos ruins. A documentação do fundo é sólida. Envie a proposta de acordo. Decidi. Mas prepare-se para o tribunal. Não acho que ela vai escolher o caminho certo. Passei o resto do domingo no quarto do hotel, revisando registros financeiros e documentos da propriedade. A cada página, a cada nova descoberta sobre a traição de Vanessa, minha determinação crescia. Isso não era só sobre a casa. Era sobre defender o que construí por décadas. Na segunda-feira de manhã, fiz o check-out do hotel e fui até o fórum do condado. Brian já tinha dado entrada no pedido de divórcio logo cedo, junto com uma petição de emergência para impedir qualquer transferência de bens enquanto o caso não fosse resolvido. Às 10 da manhã, era oficial. Vanessa não podia vender a casa legalmente, mesmo se ela não estivesse protegida pelo fundo. Depois, fui ao First Coast Bank e falei com o gerente da agência, Thomas Parker, um cliente antigo dos meus primeiros anos com imóveis. Em menos de 1 hora, separei minhas contas das de Vanessa e protegi o que restava dos meus bens. Precisa de mais alguma coisa, George? Perguntou Thomas ao final da papelada. Só uma coisa, respondi. Você pode me dizer quando será o próximo pagamento automático para a Elite Fitness? Ele conferiu no sistema. Tem um pagamento de $300 programado para amanhã. Esse valor está sendo cobrado mensalmente há 1 ano e meio. Assenti. Por favor, cancele isso. E cancele qualquer outro pagamento automático, exceto contas de luz e água da casa de praia. Ao meio-dia,
Já tinha atualizado meus cartões, avisado o RH da minha empresa sobre mudanças nos benefícios e falado com nosso corretor de seguros. Com calma, eu estava desfazendo 15 anos de vida financeira conjunta. Meu celular tocou várias vezes durante a manhã. Vanessa, depois a irmã dela, depois um número que eu não reconhecia, provavelmente o advogado. Deixei todos caírem na caixa postal. Por volta das 14 horas, dirigi até a casa de praia. O carro da Vanessa não estava lá, mas o Mercedes ainda estava na garagem. Usei minha chave para entrar, meio esperando que ela tivesse trocado a fechadura, mas não. Kyle estava na sala, empacotando uma mochila com pressa. Ele congelou ao me ver. Só vim pegar minhas coisas, disse rápido. Eu não respondi, só fiquei parado na porta observando. Olha, cara, ele continuou, ficando visivelmente desconfortável. Não foi pessoal. A Vanessa disse que o casamento já tinha acabado muito antes de eu aparecer. Onde ela está? Perguntei. Na casa da irmã. Ela tá bem chateada. Disse que você está tentando arruinar a vida dela. Quase ri da ironia. Foi isso que ela te falou? Que eu sou o vilão da história? Ele deu de ombros, evitando meu olhar. Ela disse que você era controlador, que prendeu ela nessa cidade enquanto viajava o mundo. E o negócio que vocês dois iam abrir com o dinheiro da venda da minha casa? Isso também foi culpa minha? Os olhos dele se arregalaram um pouco, uma confirmação de que a informação de Brian era certa. Foi o que eu pensei. Disse. Você pode avisar a Vanessa que a proposta de acordo está no escritório do Brian Eldridge. Ela tem 48 horas para aceitar antes de iniciarmos um divórcio litigioso e possível denúncia de fraude. Fraude. O medo na voz dele era claro. Do que você está falando? Tentar vender um imóvel que não é dela, abrir empresa com dinheiro desviado, escolha o que preferir. Kyle pegou a mochila e foi em direção à porta. Dei um passo para o lado para ele passar. Mais uma coisa, chamei. O comprador, Jason Bennett, seu irmão, certo? Avise a ele que, se quiser evitar ser citado como cúmplice na investigação de fraude, deve cancelar formalmente a oferta por este imóvel até o fim do expediente de hoje. O olhar de Kyle confirmou tudo. Em menos de uma hora, meu celular tocou. Era Brian com a notícia de que Jason Bennett havia ligado para a corretora pedindo para retirar a oferta pela casa de praia. À noite, troquei as fechaduras, desliguei o sistema de segurança antigo e instalei um novo com câmeras. Pedi comida do restaurante de frutos do mar, onde Vanessa e eu íamos nos tempos bons, e jantei na varanda com vista para o mar. As ondas continuavam indo e vindo, calmas, indiferentes ao caos da vida das pessoas. O amanhã traria mais papéis legais, mais ligações nervosas, mais trabalho para desfazer a vida que tínhamos. Mas naquela noite, sentado na casa que continuava sendo minha, senti uma paz silenciosa. Não era alegria. O fim de um casamento não traz isso. Mas a certeza firme de quem não deixa tirarem o que é seu. 3 semanas depois, sentei de frente para Vanessa na sala de reuniões do Brian. O advogado dela, um homem jovem com terno caro e olhos nervosos, folheava papéis tentando parecer confiante. Vanessa não falava comigo desde aquele dia na cozinha. Ela só se comunicava por meio de ameaças legais, cada vez mais desesperadas, todas desmontadas por Brian, uma por uma. Hoje seria uma audiência preliminar, mas todos sabíamos que não chegaria a tanto. As provas eram fortes demais. Antes de começarmos, disse Brian com calma, quero apresentar estes documentos. Ele empurrou 3 papéis pela mesa. O título da casa, os extratos bancários mostrando os saques feitos por Vanessa e uma declaração assinada de Jason Bennett, admitindo o esquema de compra falsa do imóvel. O advogado dela leu rápido e perdeu a cor no rosto. Inclinou-se para sussurrar algo no ouvido dela. O rosto de Vanessa permaneceu firme, mas vi a derrota em seus olhos. Estamos dispostos a negociar, disse o advogado depois do cochicho. Brian assentiu. Nossos termos são simples. Vanessa devolve $100.000 dos valores desviados.
Ela abre mão de qualquer direito sobre a casa de praia e outras propriedades do fundo. George abre mão de qualquer parte no novo negócio dela e promete não seguir com acusações criminais. E se eu recusar? Perguntou Vanessa, as primeiras palavras dela naquela manhã. Então entregamos isso ao promotor, respondeu Brian sem mudar o tom. Fraude acima de $100.000 é um crime sério na Flórida. O advogado colocou a mão no braço dela. Precisamos conversar em particular. Eles saíram por 17 minutos. Quando voltaram, Vanessa não olhou nos meus olhos. Aceitamos os termos, disse o advogado. Eu não falei nada, não comemorei. Só assinei onde Brian indicou e observei enquanto Vanessa fazia o mesmo. A assinatura dela era tão familiar quanto a minha, depois de 15 anos de declarações de imposto conjuntas, cartões de Natal e bilhetes de aniversário. Estava terminado. 6 meses depois, eu estava de pé na varanda da casa de praia, com um café na mão, assistindo o sol nascer sobre o Atlântico. A propriedade estava diferente agora. Renovei a cozinha, troquei o revestimento externo por algo mais resistente e instalei janelas à prova de furacão. As mudanças não eram só práticas, eram simbólicas, tirando o velho para abrir espaço para o novo. Ouvi de amigos em comum que Vanessa e Kyle abriram o estúdio de fitness em Savannah, mas menor do que planejado. O negócio estava com dificuldades pelo que soube. Não senti alegria com essa notícia, nem satisfação. Só uma leve tristeza pelo que poderia ter sido se escolhas diferentes tivessem sido feitas. O divórcio foi finalizado há 3 meses, limpo, sem mais problemas. O acordo foi cumprido, sem mais drama. Vanessa devolveu o dinheiro combinado, que investi logo em um imóvel comercial no centro de Jacksonville, um pequeno prédio de escritórios, com inquilinos fixos e renda segura. Meu celular tocou. Monica Harrison, minha agente de títulos. Só ligando para saber como estão as coisas, ela disse quando atendi. Como está a casa de praia? Melhorando a cada dia, respondi, vendo 2 pelicanos voarem sobre as ondas. Obrigado de novo por ter ajudado com o fundo. É para isso que servem os amigos, ela disse. Na verdade, liguei porque encontrei outro imóvel que pode te interessar. Estrutura parecida com a da casa de praia, mas comercial. Boa proteção, renda estável. Me manda os detalhes. Falei. Tenho interesse. Depois que desliguei, continuei olhando o mar. As ondas vinham e iam, no mesmo ritmo, firmes e constantes. Havia conforto nessa constância, nessa ordem natural que ninguém pode mudar nem roubar. Terminei meu café e entrei para me preparar para o trabalho. A casa era só uma casa, madeira, vidro e concreto. Mas era minha. E às vezes, isso é o suficiente.